Oi, gente, espero que estejam bem. E agora nós trabalharemos a segunda lei em relação às reações químicas. Agora, o objetivo é determinar a variação de entropia que acompanha uma reação química e aí, através disso, prever se há uma reação espontânea ou não. Vamos considerar que nós conhecemos no vídeo anterior as entropias padrão de substâncias chamadas de entropias da terceira lei. E a entropia é uma função de estado, que significa falar que a entropia é uma função de estado. A variação de entropia que acompanha um processo, ela não depende da maneira como a transformação ocorre do estado inicial até o estado final. Então, a variação de entropia, ela independe do mecanismo da transformação. Então, por isso, como a energia interna, como a entalpia, a entropia é uma função de estado. Se é uma função de estado, como que eu posso calcular a variação de entropia para uma transformação? É a entropia do estado final menos a entropia do estado inicial. E se essa transformação for uma transformação química? Se essa transformação for uma reação química, como calcular a variação de entropia de um sistema no qual ocorre uma reação química? Acompanhe comigo. A variação de entropia padrão de uma reação química vai ser o somatório da entropia padrão molar dos produtos menos o somatório da entropia padrão molar dos reagentes. Estado final, produtos, e estado inicial, reagentes. Veja que no módulo X1, na primeira lei da termodinâmica, eu falava que a variação de entalpia de uma reação química era o somatório das variações de entalpia padrão de formação dos produtos menos o somatório. Aqui eu esqueci de colocar, só um minuto, eu vou pegar uma caneta. Eu esqueci de colocar aqui o somatório da variação de entalpia padrão de formação dos reagentes. Então, da mesma forma como a entropia é uma função de estado, eu vou dizer que é o somatório das entropias padrão molares dos produtos menos o somatório das entropias padrão molares dos reagentes. Claramente, uma função termodinâmica de estado. Acompanhe comigo alguns dados de entropia padrão, de entropias da terceira lei. Agora a gente já compreende essa designação. Hidrogênio, flúor e fluoreto de hidrogênio. Vamos descobrir qual é a variação de entropia que acompanha essa transformação. Hidrogênio reagindo com flúor e produzindo fluoreto de hidrogênio. Acompanhe comigo. Se eu considerar a reação, veja só, hidrogênio reage com flúor, produzindo 2 mols de fluoreto de hidrogênio. Então, qual que vai ser a variação da entropia padrão dessa reação? Qual que é a variação? Porque no padrão que nós estamos calculando no estado padrão termodinâmico, 299 Kelvin e 1 atm. Da reação que eu vou chamar
ΔESR. Então, como é função de estado, eu vou dizer que a variação de entropia padrão da reação é o somatório das entropias padrão molares dos produtos menos o somatório das entropias padrão molares dos reagentes. Muito fácil, função de estado. Então, a variação de entropia padrão da reação será 2 vezes a entropia padrão molar do fluoreto de hidrogênio. Volta aqui comigo no quadro que a entropia padrão molar do fluoreto de hidrogênio é 173,8 Joule por Kelvin por mol. Então, aqui eu vou multiplicar 2 vezes 173,8. Está sempre em Joule por Kelvin por mol, né? Menos as entropias do hidrogênio e do flúor. Veja só, na tabela que as entropias do hidrogênio é 130,7 e do flúor 202,8 Joule por Kelvin por mol. Então, vou colocar aqui na expressão do hidrogênio vai ser 130,7 e do flúor 202,8. Então, nesse caso, a variação de entropia da reação, vou pegar o dado aqui, ele deu igual a mais 14,1 Joule por o que? Kelvin. Veja só, nesse caso, a entropia aumenta no decorrência dessa reação. A variação de entropia ela é positiva. Isso será que é suficiente para eu afirmar que essa reação ela é espontânea? Não. O sistema está aberto, o sistema está em contato com as vizinhanças. Não é um sistema isolado, como a gente discutia nas aulas anteriores. O sistema está aberto. Então, para eu saber se essa reação é espontânea, em que condição? No estado padrão termodinâmico, eu preciso saber o que acontece com a entropia das vizinhanças no decorrer dessa reação. Então, isso aqui, a 14,1 Joule por Kelvin, é o quanto que aumentou a entropia do sistema. Mas e a entropia das vizinhanças? Então, eu vou fornecer a variação de entalpia dessa reação. A variação de entalpia dessa reação, ela é igual a menos 271,1 kJ por mol. Então, a reação direta, ela é exotérmica. Então, a partir da variação de entalpia da reação, então a variação de entalpia é o calor liberado para as vizinhanças. Então, a entropia das vizinhanças irá aumentar porque a reação libera calor para as vizinhanças. Então, nesse caso, eu posso calcular agora, veja, a variação da entalpia, a variação, na realidade, da entropia, a variação da entropia das vizinhanças, para eu definir a partir da segunda lei
se essa reação é espontânea nas condições padrão dessa reação. Então, eu posso falar que a variação de entropia das vizinhanças vai ser igual a menos a variação de entalpia da reação. Por quê? Menos por quê? Se a reação é exotérmica, ΔH é negativo. As vizinhanças recebem calor e a entropia aumenta. Se a reação é endotérmica, retira a energia das vizinhanças, a entropia das vizinhanças diminui. E isso dividido pela temperatura, a definição de Clausius, né? Dividido pela temperatura em que se dá essa reação. Então, vou dizer que a variação de entropia das vizinhanças será igual vou passar isso para Joule, então vai ser menos 271,1 vezes 10 elevado à terceira Joule por mol, né? Joule por mol, dividido pela temperatura, que é 298 Kelvin. Isso vai dar, já fazendo as contas, isso vai dar 909,37 Joule por Kelvin por o quê? Mol. Eu esqueci de colocar aqui. Joule por Kelvin por mol. Significa o quê? Que a entropia do sistema, veja só, aumentou menos do que a entropia das vizinhanças. Então, essa reação, ela é espontânea porque houve um aumento global da entropia sistema mais vizinhanças. Nem vou somar, mas a variação de entropia global vai ser 14,1 mais 909,37. Então, é uma reação espontânea no estado padrão termodinâmico. Aumenta a entropia do sistema e aumenta muito a entropia das vizinhanças, e com isso eu posso dizer que aumenta a entropia total. Deixa eu botar no cantinho aqui o que seria a variação de entropia total. Do sistema aumenta 14,1, das vizinhanças aumenta 909,37, e então eu posso dizer que a entropia global, ela o que? Tem que aumentar. Então aqui vai ser 4, 13 vão 1, 2, então vai dar 923,47 Joule por Kelvin por mol. É o quanto que aumentou a entropia total, sistema mais vizinhanças. Veremos então daqui a pouco mais um exemplo calculando variação de entropia, sistema e vizinhanças. Então agora, gente, acompanhe comigo mais um exemplo do cálculo de variação de entropia para uma reação química. Vamos considerar a reação entre o óxido de alumínio, o componente da bauxita, a grafita, produzindo alumínio mais gás carbônico. Será que essa reação de produção de alumínio a partir da bauxita no estado padrão termodinâmico, 25 graus e 1 atm, ela é espontânea? Veja que nesse quadro estão os dados das entropias da terceira lei, quer dizer, das entropias padrão das substâncias, e a variação de entalpia padrão de formação de cada substância. Eu vou aproveitar de cara
e chamar atenção para uma coisa. O alumínio sólido é uma substância simples, né? Aqui é alumínio sólido, é uma substância simples. Então, quando a substância é simples e está na sua forma mais estável, no estado padrão termodinâmico, a sua variação de entalpia padrão de formação é nula, por questão de definição. Mas a entropia não é nula. A entropia, como a gente viu, só é nula para uma substância quando ela se comporta como cristal perfeito no zero absoluto. Então, nesse caso, eu vou dizer que as entropias todas são maiores do que zero, mesmo se a substância for simples no estado padrão. Então, o primeiro passo é calcular a variação de entropia do sistema reacional. Então, acompanhe comigo. Qual que será a variação da entropia padrão que acompanha essa reação? Da entropia padrão da reação. Qual que vai ser a variação da entropia padrão dessa reação, no estado padrão? Então, eu vou dizer que a variação de entropia, veja só, que acompanha a reação é o somatório das entropias padrão molares dos produtos menos o somatório das entropias padrão molares dos reagentes. Então, a variação de entropia padrão da reação será 2 vezes a entropia padrão do alumínio, 28,3, mais, veja, 3 meios da entropia padrão molar do gás carbônico, que é 213,7, menos a entropia padrão molar do óxido de alumínio, que é 50,9, e aqui mais 3 meios da entropia padrão molar da grafita, que é 5,7. Então, a variação de entropia padrão dessa reação é igual a 309,93 Joule por Kelvin. Veja que a entropia do sistema, em decorrência dessa reação, aumenta, mas o sistema é aberto. A reação química acontece em contato com as vizinhanças. Se o sistema é aberto, eu tenho que calcular qual é a variação de entropia que acompanha essa reação. Então, nesse caso, eu terei que determinar, primeiramente, a variação de entalpia da reação. Então, agora, qual que vai ser a variação da entalpia padrão dessa reação? Padrão porque 25 graus e 1 atm. Variação da entalpia padrão da reação. Qual que é o ΔH padrão dessa reação? Entalpia também é uma função de estado. Se é uma função de estado, eu posso dizer que a variação de entalpia
entropia padrão da reação é o somatório da variação de entalpia padrão de formação dos produtos menos o somatório da variação de entalpia padrão de formação dos reagentes. Então, a variação de entalpia padrão desta reação será: do alumínio, acompanhe comigo, a entalpia padrão é 0. Do gás carbônico, então tem 3/2 vezes a entalpia padrão de formação do gás carbônico é 395, veja, menos a entalpia padrão, a variação de entalpia padrão de formação do óxido de alumínio, que é menos 1.675,7. Passando para cá, a variação de entalpia padrão desta reação, ela é igual a mais 1083,2 kJ por mol. Veja só que há aí um comprometimento para a espontaneidade dessa reação. Essa reação, ela é profundamente endotérmica. Então, nesse caso, eu vou dizer que a entropia das vizinhanças irá diminuir radicalmente. Isso porque, se a reação é endotérmica, energia transferida das vizinhanças para o sistema, o que diminui a entropia das vizinhanças. Então, agora, é isso que eu vou calcular. Eu vou calcular, veja, a variação da entropia das vizinhanças. Porque reações químicas não se passa em sistema isolado, o sistema é aberto, né? Variação da entropia das vizinhanças. Se a reação é endotérmica, a entropia das vizinhanças, na verdade, vai diminuir. Então, vamos calcular como que a entropia das vizinhanças diminui. Então, a variação de entropia das vizinhanças é menos a variação de entalpia sobre a temperatura. Então, a variação de entropia das vizinhanças vai ser menos a variação de entalpia mais 1083, já posso colocar aqui, né? Menos 1083,2. Eu vou multiplicar por 1000 para passar para o que? Joule, dividida pela temperatura, que será igual aqui é joule por mol, pela temperatura, que é 298 Kelvin. Então, a variação de entropia das vizinhanças é fortemente negativa. Ela é igual a menos 3.634,9 joule por o que? Kelvin por mol. Então, significa que... Só esqueci de colocar por mol. Então, isso significa que o aumento de entropia do sistema é muito menor do que a redução de entropia das vizinhanças. Então, eu posso determinar qual que é a variação da entropia global, sistema mais vizinhanças. A variação de entropia total vai ser igual, então,
o somatório da entropia do sistema, 309,93, mais menos a variação de entropia das vizinhanças. Então, a variação de entropia total é igual a menos 3.324,97 Joule por Kelvin por mol. Portanto, nessas condições, a segunda lei da termodinâmica foi violada. Na verdade, essa reação não é espontânea nas condições ambientes, porque a variação de entropia total diminuiu. Portanto, essa reação pode até ser espontânea em temperaturas muito mais elevadas, mas a 25 graus Celsius e 1 atm, ela não é espontânea. Na próxima aula, discutiremos a última função termodinâmica, a energia livre de Gibbs, e acrescentaremos mais a conteúdo à segunda lei. Até lá!